Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Pausa Saudável, aquele encontro semanal que a gente para a vida corrida lá de fora para falar de saúde. Meu nome você já conhece, eu sou a Fabíola, nutricionista, sou empresária, sou mãe, tenho uma vida corrida igual a você, mas vamos parar um pouquinho para a gente poder olhar para nós, né? E quando a gente fala de saúde, isso é uma ambiência, não é só a saúde física, não é só corpo, é mente, espírito, né? É a saúde mental também, a saúde relacional com as pessoas com quem a gente convive. Então, Pausa Saudável tem esse intuito, né, de trazer pessoas que têm conteúdo de relevância para compartilhar o conhecimento e a expertise deles com vocês. E comigo, né, porque eu sou uma aprendiz eterna. Hoje a gente está aqui com o Matheus Oliveira. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Eu que agradeço Matheus. o convite, Fabiola. Prazer. Um prazer meu, e a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física, musculação, né? A questão da longevidade, o porquê que eu tenho que me exercitar, qual a importância da musculação na vida das pessoas, quanto mais velho, melhor, né? Melhor fazer musculação. Então, Matheus, a gente gostaria de ouvir a sua história de vida, compartilhar aqui com todo mundo que está em casa, no trabalho, no trânsito, assistindo. Fale aí, quem é o Matheus? Então, boa tarde para todos. O Matheus é um cara que sempre gostou de atividade física, sempre desde pequeno. Tentei ser jogador de futebol, né? Óbvio, brasileiro, né? Não deu, acabou não dando certo. Fui para musculação, me descobri na musculação, gostei muito, né? E aí veio o interesse em estudar educação física desde cedo, né? E estamos aí há 8 anos na área aí, ajudando pessoas a se desenvolverem, né? Construir uma aparência física melhor, né? Ter uma disciplina, né? Com a utilização da musculação. E a musculação, o que que ela representa, né, na vida das pessoas? Porque a musculação não é só estética, não é só Uhum. o shape perfeito, ficar sequinho, com percentual de gordura baixo. O que que é a musculação, assim, num âmbito geral, para quem nunca experimentou ir para uma academia e se exercitar dessa forma? Bom, eu acredito, Fabiola, que a musculação, ela é, sim, uma atividade que ela é uma terapia, né? Ela ajuda pessoas com depressão, pessoas com problemas de saúde, né? Eu acho que ela é um momento, assim, de prazer que gera, assim, uma melhora, assim, em muitas coisas na vida de muita gente, sabe? Pessoas que às vezes estão com um problema que não conseguem, de repente, né, resolver conversando com familiares, com amigos, enfim, e vai para uma academia e eu acho que a pessoa ali, ela se descobre, ela cria uma disciplina, né, uma dedicação com o seu corpo, né, por gerar mais saúde, mais qualidade de vida. Então, eu acredito que ela é muito importante, sim. Eu sou suspeito a falar, né? E o que que a gente pode esperar, né? Quais são os efeitos, os benefícios da musculação no corpo da gente? Uma melhor qualidade de vida, né? Acho que a pessoa que faz musculação, ela dorme melhor. Acho que ela vive muito melhor, né? Ela tem mais disposição durante o dia. Acho que ela acorda mais alegre ou fica mais alegre após, né, ali 1 hora de atividade. Ah, Enfim, acho que muita coisa melhora, né? Principalmente a saúde, né? E a estética, a gente sabe, né? A autoestima hoje em dia, né, ajuda muito, né? Sim. Bom, Matheus, e a questão assim do treino de força? A Uhum, gente tá falando aqui de musculação no geral, né? Mas uhum, quando eu realmente coloco o peso, aumento halteres, aumento as repetições, né? As uhum. séries, tudo isso vai gerar um impacto diferenciado, né? É Sim. onde eu vou realmente encontrar depois de 3 a 6 meses, olhar para a minha coxa ou o meu braço e vou dizer, uau, agora eu tô vendo que alguma coisa é diferente. Uhum. Qual é a importância de fato em você focar em ir fazendo esse treino de força, né? É Aham. diferente de eu fazer uma esteira, é diferente de eu fazer uma bike, Uhum. né? Essa diferença, explica para nós. É verdade, é bem importante. Eu costumo falar assim para meus alunos que a musculação, ela não mente, né? Porque acontece, como tu falou, 6 meses, dentro de 6 meses é um período bom para te começar a ver melhoras, né? O músculo desenvolver melhor, a postura principalmente, né? Tu vai aumentando os pesos, vai desenvolvendo mais músculo, vai aparecendo. As roupas também, né? As medidas, elas mudam, né? A gente sabe que isso Isso é mexe um ótimo, pouco, inclusive, principalmente gente. para as mulheres, né? Gostam bastante, né? Então, eu costumo também gravar os meus alunos, né? Para que eles possam ver a evolução deles, né? Ver como mudou o corpo, como melhorou ali o desenvolvimento em relação
aos movimentos, né? Tipo um antes e um depois, Um né? antes e um depois, né? Essa questão das fotos, né? Na avaliação física, ela conta muito assim, porque mostra ali o percentual de gordura, né? O que a pessoa perdeu, o que a pessoa ganhou de massa magra, né? Enfim, vai aparecendo mais resultados. Eu acho que a pessoa vai criando uma autoestima melhor e vai começando a criar gosto de continuar fazendo musculação, né? Isso é muito importante. Então, eu tô aprendendo pela primeira vez a fazer musculação, de Uhum. verdade. Porque eu treino a minha vida inteira, desde os 17 anos. Sim. E eu jogava vôlei na escola, fiz GRD, na época era GRD, gente, é muito antigo. Mas é a GR de hoje, que é a ginástica rítmica, né? E então eu estava sempre envolvida com esporte, participei de grupo de dança, mas musculação eu comecei agora depois dos 40. E eu entrevistei aqui uma pessoa que ele é especialista em 40 mais. Uhum. E aí, nossa, eu queria até perguntar isso para você. O quão é diferente quando você tem o acompanhamento e quando você não tem o acompanhamento? Porque os profissionais que estão na academia, eles olham para você de forma genérica. Uhum. Agora, quando tu tem um personal do teu lado ali, ele vai corrigir tua postura, Muito. o teu pezinho, se é para dentro, se é para fora, teu joelho, né? Tudo. E isso faz um resultado, assim, incrível. Porque antes eu treinava com 30 quilos, tô dando exemplo de qualquer peso, de qualquer máquina, certo? E quando ele corrigiu, com 2 quilos eu não conseguia fazer o exercício. Exato. Só porque corrigiu o movimento. O movimento. É impressionante. A musculação é uma ciência, não é não? É verdade, uma ciência. Isso que tu falou é muito importante, né? Esses dias mesmo, uma aluna minha, ela me questionou que estava muito frio, de manhã tinha mudado o tempo, e ela estava derretendo, né, suando muito, e ela olhava para as pessoas à volta e as pessoas tudo sequinha, né? Daí ela começou a perceber, pá, mas quem treina com personal é diferente. É muito diferente, né? A gente consegue perceber, né, o que está errado, corrigir certo, como tu falou, né? Questão postural principalmente, e sim levar o aluno ao máximo dele, né? Claro, respeitando a limitação de cada um, mas tu consegue fazer ele evoluir, como tu falou, com poucos pesos, fazer ele executar melhor, né? Ele se concentrar melhor, né? Ele desenvolver melhor a musculatura com exercícios que antes ele fazia com mais peso e acabava não dando resultado algum, né? Então é muito importante, não só porque eu sou da área, mas é muito importante um treinamento com acompanhamento. Não, sem dúvida. E até te perguntar assim, quando eu tô fazendo musculação, né, essa correção, se eu não tenho uma pessoa me auxiliando, mesmo que seja o professor ali da academia, é importante chamar, eu posso me machucar, né? A lesão na musculação é algo muito comum, porque a pessoa vai achando que tá conseguindo, aí vai aumentando o peso por conta própria, não tem uma orientação, né? E aí essas lesões, elas acabam fazendo até com que você pare um tempo, né? Impacta no resultado. Porque daí o que acontece, né, Fabiola? Daí tu pega uma pessoa que já não gosta de fazer musculação, mas daí ela tá com problema de saúde, por exemplo. Verdade. Aí o médico vai lá e fala, não, mas tu não vai pra academia. Daí a pessoa vai lá e se machuca. Vai perder totalmente o ânimo, não vai voltar mais, né? Isso. Quando tá com alguém te acompanhando, essa pessoa ela consegue perceber qualquer tipo de erro teu, te corrigir, explicar de uma forma correta, né? Diferente da pessoa que chega sozinha na academia, né? Que tudo para ela é diferente, né? Ela não nasceu sabendo como mexe em cada aparelho, né? E quando tem alguém te acompanhando é muito diferente. A pessoa ela vai te cuidar, ela vai te proteger ali e vai te guiar durante o treino todo, né? E com relação à longevidade, né? Hoje se fala muito que para eu ter anos de vida com qualidade, e até trago uma fala do Laí Ribeiro. Ele falou uma vez assim, né? O leão, ele para de caçar na véspera que ele vai morrer. Na véspera. Ele caça, aí no dia seguinte ele sabe que vai morrer, ele vai para um cantinho e morre. Nós, seres humanos, passamos os últimos 20 anos da vida doentes numa cama. Isso não é o natural. Isso não é o que Deus quis para nós, né? Só que o nosso estilo de vida moderno, sem fazer atividade física, se alimentando de forma incorreta, com muito estresse, porque o estresse oxidativo dos nossos pensamentos nos envelhece, né? Nos oxida. E aí, eu não consigo ir até o final da minha vida com disposição. E aí tá vindo os estudos mais recentes mostrando que a musculação é a solução. Vocês sabiam disso, gente? A musculação é a solução para eu ter muitos anos de vida. O meu pai tem 81 anos. Ele faz musculação. Acredito. Ele faz musculação. Então, eu queria que você falasse para nós, assim, qual é a tua percepção, já que você está ali inserido nesse ambiente, quando você vê os idosos acima de, eu nem vou falar 60, porque hoje, 60 anos, eu acho tão jovem, mas pessoas mais velhas,
que estão na academia, que são fortes, né? Quantas pessoas hoje estão provando que com 90 anos dá para ter um corpo super sarado? E é a musculação, gente. Sim. A musculação é a base de todos os esportes, né? Se tu parar para analisar, um jogador de futebol, ele precisa de musculação, um jogador de basquete precisa de musculação. E hoje em dia a procura é muito grande, né? Tu vê muitos idosos, como tu falou, né? Nem dá mais para considerar idosos, porque às vezes tu vê uma mulher de 60 anos, né, com um corpo melhor do que uma de 20, Exatamente. né? Porque realmente o pessoal tá se cuidando mais, tá vendo que é a base, né? Que é aquela atividade que te gera mais resultado, né? Te dá muito mais saúde. Te cura, às vezes, de doenças, né? Ou auxilia, né? Total. Total. Então, realmente tá... Eu fico muito feliz quando chega, assim, as senhorinhas na academia, tu vê, né? É tão legal, é tão bonito. O pessoal tá se dedicando muito mais. Muito É, mais. e me diga uma coisa, dentro do organismo, né? O que que eu melhoro quando eu tenho mais idade e vou fazer a musculação? Principalmente no condicionamento físico, né? Condicionamento físico, fortalecimento dos ossos, né? Tu pode ver que tem muitas pessoas com osteoporose que Artrose também, né? artrose, o pessoal vai para musculação porque, né, é um meio de fortalecer os ossos, de fortalecer tudo, e isso vai te gerando, né, uma melhora de vida, então tu não quer parar, óbvio que tu vai continuar até Até fim. o fim. Até o fim, exatamente. Ó, isso é tão legal que você está falando, né? Porque há ainda dentro da medicina, né? E não são todos os médicos, porque muitos já despertaram, né? Mas eu já escutei de um médico, inclusive, comigo, tá, gente? Isso aí ninguém me contou, não. Eu fui para um ortopedista Uhum. e ele viu que os meus joelhos, eles tinham um princípio de artrose, né? Artrose. Uhum. E aí, lá na hora, quando eu tava com ele falou uma coisa muito ruim. Ele falou assim, olhou o exame. Meu Deus, seu joelho parece o joelho de uma senhora de 80 anos. Eu fiquei arrasada, né? Daí eu fiquei assim meio desconcertada com o que ele falou. E ele falou assim, você tá com um princípio de artrose, teve alguma doença antes. Aí eu já tive uma hepatite autoimune, né? E obviamente as doenças autoimunes, elas respingam, né? Em algum lugar. E aí foram nos meus joelhos. E aí o meu joelho direito, ele dói. Por exemplo, se eu me estresso, ele dói. Se eu bebo vinho, né, meu marido, ele bebe vinho, né? E aí quando eu tomava com ele, no outro dia eu sentia dor no joelho. Uhum. Às vezes quando eu como um churrasco com muita carne vermelha, dói o joelho também. Então, eu percebi... Aí o que que aconteceu? Esse é até um depoimento, viu, gente? Depois que eu fui ao médico, eu fiquei ali uma semana mais ou menos para baixo, porque eu disse, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou tomar medicação? Eu vou fazer o quê? Porque na minha cabeça, artrose, eu tô envelhecendo, tá acabando a minha trajetória e eu vou ter que ficar na cadeira de rodas. Era isso que eu ficava pensando. Depois de um tempo, porque graças a Deus eu sou bem resiliente, aí eu disse, não, pera lá, o que que eu posso fazer para não ter mais essas dores e evitar que eu tenha problemas maiores, né? Aí eu fui para a linha da nutrição, comecei a ver alimentos, né, que poderiam minimizar essas dores e a musculação. Aí dividi a opinião. Alguns profissionais falavam que não era bom fazer musculação e outros falavam que era bom fazer. Uhum. Então eu vou deixar aqui o que aconteceu comigo. Eu fui fazer musculação, minhas dores desapareceram. Olha só, gente. Você acha que vai fazer a musculação e vai doer mais ou vai aumentar o problema? Não, foi o contrário. Os músculos, eles prenderam o osso dentro do, né? Ali ao redor do meu joelho, o osso ficou mais quietinho no canto dele. Então, ele não se movimenta tanto, aí ele dói menos. Olha que incrível. Verdade? Não é assim? Sim, é assim mesmo. Porque fortaleceu ali toda a musculatura da tua perna, né? Em volta do teu joelho. Isso criou uma proteção que parou de doer. E a Isso é coisa real. da lubrificação também, né? Sim, No movimento. exatamente. Movimento, né? Foi gerando uma qualidade melhor, né? Em volta do teu joelho, que fez você evitar. Foi diminuindo. Isso acontece muito. Hoje em dia, praticamente todos os médicos que entendem e muitos especialistas em joelho, né? Por exemplo, foi o teu caso, eles já passam ali a sessão de fisioterapia e orientam aí para academia. Exatamente. É.
E com relação às doenças degenerativas que a gente tem hoje, né? Pessoas que têm diabetes Uhum. procuram a academia, pessoas que têm um colesterol alto, pessoas que têm a pressão arterial um pouco mais elevada. Uhum. A musculação, ela tem como ajudar essas pessoas? Claro, ela ajuda muito, né, porque a musculação ela te ajuda, né, a aumentar, né, a queima de glicose, né, o que gera uma maior qualidade, uma melhor sensibilidade à insulina, né, o que facilita, né, a questão principalmente da questão do açúcar, né, para poder passar a liberar. Isso ajuda muito na questão dessas doenças. Esses dias eu estava lendo um artigo falando que eu estudo muito doença Uhum, mental, né? Então, a nutrição na saúde mental, às vezes você procura um nutricionista, aí uhum, você quer o plano alimentar uhum. para perder 15 quilos. Isso não vai acontecer, gente, assim do dia para a noite. Não, Você tem que. Não adianta eu pegar, escrever um plano alimentar, calcular tudo bonitinho, te entregar, com 15 dias você para de fazer. não Porque tem os como. gatilhos mentais dessa pessoa não são a comida. Não é somente a relação dela com a comida. Às vezes são problemas no trabalho, com a Sim, família. Se ela não tudo. resolve essa raiz, esses gatilhos lá atrás, que muitas vezes só a psicanálise vai resolver, porque está na infância, né? Enfim. A pessoa tem que ter autoconhecimento. Aí ela acha que só indo para o nutricionista resolve. E aí, o que eu estava lendo nesse artigo, né? Que as células adipócitas, elas só ficam desinflamadas quando eu resolvo o meu mental. Aí é quando eu emagreço. Olha só que incrível. Gente, as células de gordura da minha barriguinha, ela só vai desinchar, desinflamar, parar de ter citocinas quando eu resolvo os meus problemas mentais. Então, a nutrição comportamental, ela vem para solucionar, né, esse paradigma, né, de que nutricionista é só emagrecimento. Não é Verdade. assim. É a mesma coisa da musculação. A musculação, ela não é só para eu ter o tanquinho trincado, entendeu? Ela vai muito, mas muito além do que isso, não é? Muito É além. questão da saúde É mesmo. questão de saúde mesmo. A questão de saúde é muito importante, né? Hoje em dia mudou bastante. Antigamente eu lembro que as pessoas elas entravam na academia exatamente porque olhavam um corpo e eu quero ter o corpo igual daquela pessoa. Hoje em dia não, né? Hoje em dia elas procuram porque sabem de todos os benefícios que tem, né? Ou vão descobrindo ao longo do tempo os benefícios, né? Eu treino numa academia que tem muita gente mais velha, Uhum, né? E quase nenhuma tem o shape perfeito, mas estão lá todos os dias. uhum, Todos os dias estão fazendo o exercíciozinho delas, entendeu? Porque tem outras coisas, né? Tem a questão cardiorrespiratória, que muito. melhora muito, assim. Você fazer. A gente acha que fazer só o aeróbico vai melhorar, né? A musculação é até melhor, né? Para o emagrecimento também, né? Acho que a musculação é o principal, né? Porque gera né, uma queima de caloria muito maior que o aeróbico, né? O aeróbico, só o aeróbico, ele vai te ajudar a respirar melhor, né? Vai te ajudar na questão cardiorrespiratória, cardiovascular, ok. Mas tu precisa da musculação para ter a queima da massa da gordura, né? E ganhar massa magra, óbvio. Exatamente. Sim. E me fala uma coisa, assim, essa questão, novamente, né, da questão cardiorrespiratória. O meu coração, certo? Uhum, Ele bate mais rápido e os meus pulmões oxigenam mais o meu organismo. uhum, Qual é o ideal, assim, para eu não correr riscos, né? Eu tenho uma máxima, né? Que uhum. eu não posso deixar passar muito de 150 batimentos por minuto e tudo mais. Como é que você enxerga isso? É importante? Por exemplo, vou dar um exemplo diferente da musculação. Eu estou fazendo um HIIT, Uhum. né? Eu tenho que ter ali um pico de batimento. Mas o cuidado, né, que o professor de educação física ele tem que ter ali com o aluno. Essas questões de risco durante a academia, do meu coração, do meu pulmão, você acompanha também, além de só cuidar do treino? Sim, com certeza. Eu sempre indico, de preferência, uma atividade aeróbica de baixa caloria, né? Intensidade. Baixa intensidade, perdão. Uhum. De preferência uma esteira, né? Sim, Porque a esteira é caminhando. uma caminhada. Tu consegue, né, por muito mais tempo, né, gerar essa atividade. Então, teus movimentos eles ficam mais tranquilos e tu vai gerando uma qualidade melhor, né? Eu sempre prefiro indicar uma atividade mais calma após o treino de força, né? Porque o treino de força tu já queimou bastante, já acelerou bastante, né? Então depois no aeróbico, a gente dá uma diminuída assim na intensidade. E o aeróbico antes ou depois do treino?
Ah, depois do treino. Depois, Muito melhor, né? sempre. Sempre. Mas por que que eu não posso fazer antes? Porque eu acredito que antes tu acaba queimando um pouco da tua energia, né? A energia que tu vai utilizar para fazer musculação. Então, eu acredito que não seria ideal. Eu prefiro sempre que meus alunos façam após o treino de força. Tem um Certo. resultado muito melhor. Sim. Ah, existe uma idade limite para começar a treinar? Não. Eu acredito que não existe idade limite, não existe. Como a gente conversou lá no começo, né? Pessoas de 60 anos hoje em dia fazendo atividade, né? Isso é muito lindo, muito bacana. Qualquer idade a pessoa pode começar. Claro que a pessoa que começa com 50, ela não vai ter a mesma facilidade da pessoa que começa com 20, né? Ela vai precisar de um treinamento diferente, um tempo diferente, né? O metabolismo é diferente, mas vai conseguir também, né, se dedicar para os mesmos resultados. Isso é questão da idade, eu acredito que não atrapalha. Ah, e a alimentação, você acredita que impacta nos resultados da musculação? Bastante também. Não adianta, né, a pessoa continuar comendo muito, né, e fazer atividade física achando que vai, como tu falou, perder tudo em 15 dias, né? Isso é impossível. Tem que alinhar os dois. E qual é a sua recomendação na dieta, assim, que é importante, que é legal fazer? De preferência, começar reduzindo, né? Reduzindo as calorias, tentando comer coisas mais saudáveis. Não ir direto para uma dieta super restrita, porque daí a pessoa, ela logo vai parar, né? Então começa se reeducando, melhorando, mudando alguns hábitos, né? De repente, bebendo mais água, né? Comendo mais verduras, mais frutas. E aí, ao longo, tu vai melhorando essa questão, né? E a proteína? Importantíssimo, né? Proteína é importantíssimo para ganho de massa magra. Claro que precisa de um carboidrato também para quem faz atividade física. Então, os dois juntos é o ideal. Bom, a gente já está caminhando para o final aqui do programa e me diga uma coisa, em relação ao sono, qual é o impacto do sono reparador para a musculação? O sono é importantíssimo, né? Porque ajuda a gente a evitar doenças, né? Doenças do cérebro, principalmente, né? Ajuda a que funcione melhor o cérebro. E com isso a gente consegue treinar melhor, né? Desenvolver melhor. O recomendado 8 horas de sono, né? Diariamente, como a gente sabe. Eu mesmo, perto da hora de dormir, eu desligo tudo, né? Celular, enfim, TV, para que eu consiga ter, né, um descanso melhor e no outro dia produzir muito melhor. Não só na musculação, mas em tudo, né? No trabalho, enfim, tudo. Todas as atividades. Sim, não, o Durante. sono ele é tão importante que para mim é um dos 3 pilares da Uhum, saúde, né? muito. Alimentação, atividade física e sono. Não tem como a gente não, tentem, certo? Tentem em casa, passar 48 horas acordados, não Não consegue. tem como. Não tem como. Você pode até fazer, mas você vai estar destruído, né? Sim. E ao longo da vida, pessoas que dormem menos, né, 3, 4 horas por noite, elas não têm saúde a longo prazo, tá? Uhum. Então é muito, muito importante você dormir de 7 a 8 horas por noite, num lugar escuro, né, num lugar em silêncio, que você possa produzir, tá, os hormônios desse sono reparador. Porque, Uhum. ó, se eu dormir, o meu estômago tá dormindo, o meu intestino tá Uhum. dormindo, o meu coração tá dormindo. Por isso que não é ideal você comer muito perto da hora de deitar. Porque como é que tu vai deixar o teu estômago ali trabalhando essa digestão se você precisa descansar, né? Então, falando agora como nutricionista, é muito importante para você fazer reparação do músculo, porque o músculo cresce no descanso, você dorme bem, Verdade. né? Bom, é isso, Matheus. Vamos agora para o finalzinho do nosso programa. A gente sempre pede uma recomendação de conteúdo para o pessoal continuar aprendendo em casa. Quem sabe você indica um livro ou um documentário. Então, eu estava lendo ultimamente o livro do David Goggins, né? Que é o Nunca é Hora de Parar, né? Ele teve vários acidentes, várias lesões ao longo da vida dele, e ele tinha um sonho de correr a maratona e ele nunca desistiu, Que legal. né? E ele foi até o fim tentando, né? Mesmo médicos falando que o joelho dele nunca mais voltaria ao normal, e Olha só, ele, isso é bom para mim. ser bom pra ti, e ele nunca parou de tentar até conseguir. Sensacional. Sensacional, né? E bem emocionante. Então, acredito que tem muitas pessoas que são relutantes a começar a fazer uma atividade física
né? E às vezes está com algum problema grave de saúde. Então acho que é importante nunca desistir, né? Continuar É, tentando sempre. isso aí. E aqui ficou o meu depoimento, né, gente? O meu joelho tem artrose e eu nunca parei de treinar. Nunca parei de treinar. E minhas dores desapareceram. Eu não sei daqui a 30 anos, né? Mas hoje eu estou super saudável. Isso aí. Matheus, muito obrigada pelo seu momento aqui no Eu que Pausa agradeço. Saudável. Agradecemos a tua contribuição aqui, teu conhecimento. Quem Uhum. ficou até o final também, muito obrigada. E semana que vem eu tô aqui de novo. Tchau, tchau.